Hello, everybody. How are you doing? I hope everything is going fine, everything is okay. Então, gente, hoje para eu falar sobre as frases negativas, eu vou ter que começar com uma pequena revisãozinha, porque eu preciso que vocês tenham entendido algumas coisas antes da gente falar das frases negativas, ok? Então vamos lá. Até agora, gente, aqui no canal, eu ensinei para vocês como falar frases com o verbo to be e com outros verbos, tanto frases positivas, certo, no simple present, quanto perguntas abertas e perguntas fechadas no simple present. Então, gente, vamos dar uma olhadinha de novo nas frases com o verbo to be rapidinho. Para eu falar o verbo to be no simple present, eu vou falar I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Certo? Lembra que o primeiro you é você no singular e o segundo you é vocês no plural, tá, gente? Em inglês, você e vocês é a mesma coisa que é you. Gente, se não ficou claro até agora, essas palavrinhas I, you, he, she, it, we, you and they se chamam pronomes e nesse caso eles são pronomes substantivos, pronomes que funcionam como sujeito da frase, tá, gente? Então, o que é um pronome? O pronome nada mais é do que uma palavra que substitui um nome ou substitui um substantivo. Por exemplo, gente, se eu falo assim, o Gustavo é professor de inglês, certo? Essa frase em inglês fica Gustavo is an English teacher, ok? Mas, se eu estiver falando de um outro Gustavo, ou se eu estiver falando de mim, se eu estiver falando de um outro Gustavo, eu vou falar He is an English teacher, ou de outra pessoa qualquer. He is an English teacher, she is an English teacher. Se eu estiver falando de mim, eu vou falar I am an English teacher, certo? E aqui, gente, eu já posso falar como que ficam essas frases na negativa usando o verbo to be. Para a gente fazer uma frase na negativa usando o verbo to be, gente, a única coisa que a gente vai ter que fazer é adicionar a palavrinha not depois do verbo to be. Então, se eu falo, ele é um professor de inglês, ele não é um advogado, eu vou falar, he is an English teacher, he is not a lawyer, certo? Se eu quero falar que isso aqui é uma xícara, eu vou falar, this is a mug, this is not a glass, right? This is not a cup, this is a mug, ok? Então, gente, para fazer frases na negativa com o verbo to be, basta adicionar o not depois do verbo to be, ok? Então, gente, como é que ficaria uma frase negativa com o verbo to be para todos os pronomes? Vamos ver agora. Quando eu falo I am, na negativa fica I am not. You are, fica you are not. He is, vira he is not. She is, fica she is not. It is, fica it is not. We are, fica we are not. You are, fica you are not. And they are, fica they are not. Mas, gente, aqui eu quero que vocês percebam que eu estou falando de uma forma muito formal, tá? Eu não estou contraindo nada. Em ambientes mais informais, tá, gente? Principalmente quando as pessoas estão falando. Se vocês pegarem aí filmes e séries, vocês vão ver muito da fala contraída, tá, gente? Pra gente contrair as frases na negativa, a gente pode fazer isso de duas formas. A primeira forma, eu vou juntar o verbo no pronome e adicionar not depois. Na segunda, eu vou deixar o pronome sozinho e vou juntar o verbo e o not. Presta atenção, tá, gente? Porque no I, no sujeito eu, isso não é possível, tá, gente? Só tem como falar I'm not. Não existe I amn't ou alguma coisa assim, tá, gente? Não existe. Estaria errado, tá, galera? Cuidado. Mas vamos ver aqui agora como é que ficam todas essas formas na negativa contraídas. Então, se eu quero falar I am not, contraído fica I'm not. You are not fica you're not ou you aren't. He is not fica he isn't or he's not. Certo? She is not fica she isn't ou she's not. It is not fica it isn't, it's not.
We are not fica we aren't ou we're not. You are not fica you aren't or you're not. E por último, they are not fica they're not or they aren't, ok? Então, gente, cuidado aí, ó. Se você está escrevendo alguma coisa formal, um e-mail de trabalho ou um trabalho acadêmico, coisas assim, não pode contrair, tá, gente? Mas em ambientes mais formais, quando você está falando com seus amigos, quando você está escrevendo alguma coisa na internet que não precisa ser formal, tudo basicamente vai ser contraído, tá, gente? Principalmente se você estiver falando. Então, só tomar um cuidadinho com isso aí, tá joia? Gente, assim ficam as frases negativas com o verbo to be. Mas e os outros verbos, né? Vamos dar uma olhada aqui, gente. Eu vou pegar 4 exemplos que são frases com 4 verbos muito famosos na língua inglesa. Eu vou usar aqui os verbos have, like, live and do e vou fazer uma frase positiva com cada um desses verbos, tá, gente? Então a primeira frase que eu quero fazer é I have a guitar. Eu tenho um violão, certo? I have a guitar. Beleza? A próxima frase é I like football. Eu gosto de futebol. Ok? Depois eu tenho we live in Brazil. Nós moramos no Brasil. E por último eu quero falar a frase they do many things every day. Eles fazem muitas coisas todos os dias. Lembra lá, gente, no vídeo quando eu falei de perguntas, que quando eu faço perguntas, quando eu uso outros verbos que não são o verbo to be, eu vou precisar do verbo auxiliar do? Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Para eu fazer frases negativas com outros verbos que não sejam o verbo to be, eu vou usar esse verbo auxiliar do e é ele que vai para a negativa, tá, gente? Muito cuidado com isso. Se eu falo assim, eu não gosto de futebol, eu vou falar I don't like football. Percebe que o like, que é o verbo gostar, ele fica na forma original, tá, gente? No infinitivo. E o verbo auxiliar do vai para a negativa. I do not like football. I don't like football. Tá certo, gente? Então, vamos dar uma olhadinha nessas frases que eu falei aqui e colocar todas elas na negativa. A primeira frase que eu falei foi I have a guitar. Eu tenho um violão. Então, para eu falar que eu não tenho um violão, seria I don't have a guitar. Certo? Depois eu falei vocês gostam de futebol. You like football. Ou você gosta de futebol. Tá, gente? Quando você vai saber se é você ou vocês, vai depender do contexto, tá, gente? Então, se eu falo you like football, a negativa fica you don't like football. Se eu falei nós moramos no Brasil, we live in Brazil, a negativa ficaria we don't live in Brazil. E por último, se eu falei eles fazem muitas coisas todos os dias, they do many things every day, eu vou falar they don't do many things every day. Percebe, gente, que nessa última frase, primeiro eu tenho don't, que é o verbo auxiliar, e coloco a frase na negativa, e depois eu tenho o verbo do de novo como o verbo principal, tá, gente? Então, como eu falei lá na aula sobre perguntas, o verbo do, ele pode ser um verbo auxiliar e pode ser um verbo principal na mesma frase, tá, gente? Se ficar com dúvida, vai lá na aula de como fazer perguntas e dá uma olhadinha nisso, tá bom? Eu falei sobre isso tudo lá. Agora você deve estar se perguntando assim, pô, Gustavo, mas o que aconteceu com os sujeitos da terceira pessoa do singular, o he, she e o it? Por que você não fez nenhuma frase com eles? Eu não fiz nenhuma frase com eles, gente, porque eu quero explicar direitinho que pro he, she e it a coisa muda um pouco. Lembra quando a gente estava falando lá das perguntas que pro he, she e it o verbo auxiliar do vira does? Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Presta atenção nessas frases aqui. Se eu falo assim, ele gosta dela, essa frase vai ficar he likes her. E na negativa vai ficar he doesn't like her. Gente, percebe aí que na frase positiva, quando eu falo he likes, tem um Szinho no final, indicando que essa frase está sim falando do he, certo? Na terceira pessoa do singular. Na negativa, é o verbo auxiliar que pegaria esse S. He doesn't like her. Tá? Então,
cuidado, se você está fazendo uma frase negativa na terceira pessoa do singular, usando ele, ela ou uma coisa, he, she or it, o verbo principal não vai sofrer alteração e o verbo auxiliar do, na negativa, vai ficar doesn't, certo? Deixa eu dar mais 2 exemplos aqui, um com she e o outro com it. No she, eu posso falar assim, ela mora no Brasil. She lives in Brazil. Mas se ela não mora no Brasil, eu vou falar she doesn't live in Brazil. Se eu estou falando que o meu computador funciona bem, my computer works well, certo? Eu posso substituir o my computer por it. Então eu vou falar it works well. Funciona bem. Na negativa, gente, essa frase vai ficar it doesn't work well. Imagina aí que meu computador tá dando pau, tá tudo travando. Eu vou falar não funciona bem ou não está funcionando bem. It doesn't work well, ok? Então, gente, cuidado, ó. Terceira pessoa do singular, o verbo auxiliar do vira does e na negativa fica doesn't ou does not, tá, gente? Se você precisar escrever ou falar de uma forma mais formal, ok? Se liga nisso aí, gente. Não comete esse errinho. Entenderam tudo direitinho até agora, gente? Deixa eu dar uma resumidinha rápida. Se você tem uma frase com o verbo to be e quer fazer uma frase negativa, você vai adicionar not depois do verbo to be, ok? Se você tem uma frase com qualquer outro verbo que você queira colocar na negativa, você vai acrescentar o verbo auxiliar do antes desse verbo e vai botar a negativa no auxiliar do, ok? Presta atenção, porque para os sujeitos he, she e it, ao invés de do, você vai usar doesn't. E, de novo, esse doesn't vai estar antes do verbo principal, ok? Outra coisa que você pode estar se perguntando, gente, é: mas, Gustavo, não tem pergunta na negativa? E a resposta é sim, gente. Tem sim pergunta na negativa. Olha só. Se eu quero fazer uma pergunta na negativa, usando o verbo to be, se eu quero perguntar, por exemplo, você não é amigo dele? Eu só vou precisar colocar esse verbo to be na negativa, tá, gente? Então, a pergunta, você não é amigo dele? Vai ficar, aren't you his friend? E aí você vai responder normalmente numa pergunta, como se fosse uma pergunta de sim ou não, porque há uma pergunta de sim ou não. Yes, I am. No, I'm not. Ok? A mesma coisa, gente, vai ser verdade para perguntas na negativa que não usam o verbo to be, certo? Perguntas abertas, por exemplo. Se eu quero te perguntar por que você não está na aula, a minha pergunta vai ser why aren't you in class? Nesse caso é uma pergunta com o verbo to be, certo? Why aren't you in class? Oh, I'm not in class because I'm feeling bad, I'm sick, ok? E eu posso fazer também perguntas abertas, usando qualquer outro verbo. E, de novo, gente, a gente vai manter a posição das coisas nas perguntas, como a gente viu no vídeo passado, certo? Então, se eu quero perguntar, por exemplo, por que você não gosta de futebol, eu vou perguntar why don't you like football? Tá ok, gente? Então, gente, é isso. Não tem muito mistério as frases na negativa. Se você está fazendo uma frase com o verbo to be, uma frase positiva, com o verbo to be, na negativa vai ter o not depois do verbo to be. Uma frase positiva com qualquer outro verbo, na negativa vai ter o don't ou doesn't antes desse verbo, tá, gente? E em perguntas é a mesma coisa, tá? A gente mantém a mesma ordem das palavras na pergunta que a gente viu nos vídeos anteriores. De novo, gente, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, não perde tempo não, vai lá assistir os vídeos anteriores, tá ok? Galera, vou ficando por aqui hoje. É isso, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode, por favor, colocar aí nos comentários. Se tiver qualquer sugestão, por favor, coloca aí nos comentários também. And see you around, guys. Cheers!